todos os princípios da administração pública que estão incertos na Constituição, tão velha e surrada Constituição de 1988. Então o STF decidiu conforme a Constituição, mas ninguém faz. Aí faz vista grossa para uns, não faz para outros, agora fica se usando, né, desse outro inquérito que abriu, não se sabe quando termina, da emenda na mão do Flávio Dino, controlando também o processo eleitoral com isso. Executa, a própria ONG dá conta de sacar esse dinheiro e devolver para o parlamentar. Não é segredo para ninguém que essas coisas acontecem no Brasil. Exato. A emenda parlamentar transforma o deputado em deputinha. Perfeito. Perfeito. O resumo é esse. É para isso que serve a emenda parlamentar, para transformar deputado em deputinha. Aqui, lendo um comentário aqui no nosso chat, comentário bacanildo. Pavinato, eu estava olhando o seu cabelo e pensei, impecável. Será que o cabeleireiro dele é o mesmo do Silvio Santos? Pesquisei e vi uma foto sua com o Jassa. De fato, este cabelo é cortado pelo Jassa. Muito obrigado por reparar. Agora, meus queridos amigos, a gente está vendo. O STF, quando começou essa história de orçamento secreto, e aí inventaram a emenda secretíssima, porque o STF decidiu que não pode. Não é que o STF decidiu que não pode, é que isso é uma indecência. Isso vai contra o princípio de moralidade, vai contra todos os princípios da administração pública que estão incertos na Constituição, tão velha e surrada Constituição de 1988. Então o STF decidiu conforme a Constituição, mas ninguém faz. Aí faz vista grossa para uns, não faz para outros, agora fica se usando, né, desse outro inquérito que abriu, não se sabe quando termina, da emenda na mão do Flávio Dino, controlando também o processo eleitoral com isso. E no meio disso tudo, porque nós falamos de autoridades, de políticos e do Supremo Tribunal Federal, é interessante esta notícia. Um levantamento feito pelo jornal Estadão mostra que em mais de 2 décadas, mais de 20 anos, quer dizer, desde 2002, nós estamos em 2026, ao longo de 24 anos, mais ou menos, e tão somente 5% das ações penais, das ações criminais envolvendo políticos e autoridades com foro privilegiado por prerrogativa de função, lá no STF, terminaram em condenação. 5%! O índice baixo se explica, em parte, por um funil que começa ainda na investigação. De 2002 a 2025, apenas 1 a cada 19 investigações criminais chegou ao recebimento da denúncia, que é a etapa inaugural, que abre o processo penal. Mesmo quando a ação penal já está aberta, muitos casos se perdem pelo caminho. Entre 2002 e 2016, 71% dos processos não tiveram a acusação julgada pelo Supremo. Em parte deles, a Corte decidiu enviar o caso para outra instância. Em outros casos, a ação foi atingida pela prescrição, que é quando se esgota o prazo legal para uma punição. A demora, o vai e vem entre as instâncias, né, que é associado às regras do foro privilegiado e às próprias regras do foro privilegiado, que mudam ao sabor político do STF, e a falta de controle sobre o andamento dos casos no STF, favorecem investigados e réus, em especial por crimes de corrupção, porque elas ampliam o risco de prescrição e as chances do processo terminar sem julgamento. E digo a vocês, desse mundo de processos, no qual apenas 5% chega à condenação, nós chegamos a esses 5% por conta do 8 de janeiro. E é mais uma prova, é mais uma evidência, Eduardo,
de que esse julgamento foi político, ele foi eleitoralmente engendrado, porque se ele seguisse o preceito constitucional da não discriminação, haveria uma ordem de pauta, uma ordem de chegada, uma ordem de análise. Mas isso mostra, por mais um prisma, que nós temos perseguição política. Independentemente se houve crime ou não, há perseguição política quando a gente vê o trâmite acelerado. Demasiadamente, estranhamente, absurdamente, ineditamente acelerado. Perfeito, Pavinato. Inclusive, né, pelo próprio princípio também do juiz natural, né? Aquelas pessoas não deveriam estar sendo julgadas ali pelo STF. Então, se incorreu em crime, alguma coisa, tem a instância competente para o julgamento. Ninguém será julgado senão por autoridade competente. É um dos pilares do princípio do juiz natural. Né? Inclusive, não haverá o tribunal de exceção. Ninguém será sentenciado senão por tribunal de exceção. Inciso 37 do artigo 5º da Constituição Federal. Então você vê muito bem que já está tudo errado, né? Tudo nulo nessa situação. Agora, imagine você 71% dos processos, imagine a gente aqui, né, no programa do Pavinato, o Pavinato resolve não trabalhar 21 dias do mês. Né? 70% de 30 dias dá isso, 21 dias. Agora, é a corte mais cara, né? O Poder Judiciário, ele, né, a cúpula do Poder Judiciário é mais caro que a manutenção da monarquia britânica. É isso que entrega? Está muito difícil você acreditar, evidentemente, na eficiência do Poder Judicante, né, na competência do Poder Judiciário, né, do jurisdicto, é aquele que diz o direito, como a etimologia da palavra judiciário. É difícil você acreditar que este poder, que é para dirimir litígios, eles entregam 71%. Tudo bem, eu também entendo e concordo que nem tudo é competência do Supremo Tribunal Federal. Porém, os casos específicos sobre políticos e autoridades, sim, pela questão de prerrogativa de função. E aí 71%, né, insatisfatório, 56,5% das ações terminam sem condenação, óbvio, a gente sabe, devido ao processo legal, respeitar todo o trâmite, mas é isso que acaba sendo o Brasil. Né? Fica mais claro, mais nítido para o povo, e aí tem ministro que acha ruim, quando tem a reputação do Supremo com esta atual composição afetada. Mas acha ruim por causa de quê? O esgarçamento do tecido social está muito evidente. Né? Ao julgar a classe política pela prerrogativa de função, são incapazes, são ineficientes. O que se espera que seja a reação das pessoas? Não tem outra forma. Isso é até, né, escandaloso isso. Como eu falei, imagine a gente aqui no programa, a gente só vem, né, por aproximadamente 8 dias trabalhar. 8, 9 dias trabalhar. 21 dias a gente fica em casa recebendo por uns 30. Foi exatamente isso que está acontecendo na prestação jurisdicional pela atual composição do STF, segundo os dados revelados, Pavinato. Veja, como é que os nossos ministros... Isso tem acontecido cada vez menos, pelo menos isso. Conseguem ainda falar em aulas, congressos, seminários internacionais. Se bem que essa é uma pergunta meio infeliz, viu, Hélio? Porque eu não tenho visto mais. Eu só os vejo falar em congressos, aulas e seminários, palestras internacionais, quando elas são promovidas ou pelo Gilmar Mendes, ou pelo Dória. Bom, percebemos aqui um problema de prioridades, né, por parte do Supremo Tribunal Federal. Do que se percebe do Supremo é o seguinte: são 11 ministros, cada um com seu esquema pessoal e seus réus também pessoais, Pavinato. 98% das decisões monocráticas dadas por um ministro do Supremo são mantidas. Isso para mim também é um dado alarmante. Ou seja, cada ministro é uma ilha com as suas particularidades, cuidando ali dos seus esquemas. E é assim, um não atrapalha o outro. Olha, esse réu aqui é meu, hein? Ó, caiu a relatoria com você, dá uma segurada aí, senta em cima. Vamos fazer um acerto aqui, porque se cai um réu seu, comigo, opa, então uma mão lava a outra. E as 11 mãos lavam os rostos de todos. E segue. Né? Então é um outro dado alarmante que revela como age o Supremo Tribunal hoje, né? Que se tornou uma corte em que os poderosos miram e falam, olha, lá nós temos uma chance, né? Quem não se recorda
daquela cena, né, do filme, se não me engano, A Polícia Federal Alheia para Todos, que o presidiário lá, o bacana, fala: "Ê, foi pro Supremo". É essa a imagem que a corte transmite hoje, tá certo? E quando nós vemos um dado como esse, mostra que o Supremo é a casa protetora da bandidagem do colarinho branco. Lamentavelmente, eu fico triste como um operador do direito, um eterno estudante de direito, até porque nós vamos fazer só um parênteses aqui, para que isso não recaia injustamente sobre ninguém. Não é essa dinâmica, vamos dizer assim, com a bandidagem do colarinho branco, foi algo expressado em plenário pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Está deixando muito claro que esta é uma fala do ministro, né, agora aposentado, Luiz Roberto Barroso. Ele afirmou com todas as letras, televisionado, para quem quiser assistir, que certos ministros do Supremo têm uma dinâmica bastante curiosa com os criminosos de colarinho branco. Muito bem lembrado, Pavinato, porque é daí mesmo que eu extraía esse termo, né, o próprio Barroso. E, aliás, tem um livro dele, Data Vênia, né, que fala um pouco sobre essas questões institucionais, que eu até recomendo a leitura para as pessoas. Então, essa é a imagem que o Supremo, lamentavelmente, projeta hoje. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas como Mendonça... E eu não sei o que me assusta mais, se é esse conjunto de dados objetivos que depõem contra a juridicidade dos atos do Supremo, ou se é a Carmen Lúcia no apagar das luzes. Exato. Bem lembrado também. Quando nós vemos, por exemplo, ministros como o Mendonça tomando medidas com coragem, no caso Master, é um lampejo que nós temos de esperança de dias melhores da nossa Suprema Corte, tá certo? Agora, dados como esse, infelizmente, acabam endossando essa perspectiva, como bem lembrou o Pavinato, que foi apresentada pelo Roberto Barroso em determinada oportunidade. Exato. O Supremo transformou o poder judicante do Estado em cangaço jurisdicional. O que se vê hoje no sair do Supremo é um produto digno de cangaço. Para que serve a lei? Tal como as armas do cangaço não serviam para proteger o povo, mas para coagir o povo, as leis não servem para proteger o povo, elas servem para coagir o povo. E o coronel que é mais simpático aos cangaceiros é aquele que é mais protegido. Mas é mais protegido enquanto ele servir bem aos cangaceiros. Porque se outro coronel vier servir melhor os cangaceiros eles vão traiçoeiramente virar as costas àquele coronel. O STF foi transformado num movimento de cangaço jurisdicional. É uma vergonha que a gente vê. É uma vergonha danada. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.